Olá para você que, como eu, está em isolamento em casa, ou para você também que gostaria de estar em quarentena para se proteger, mas não tem essa possibilidade. E por falar em isolamento, que palavrinha que tem sido mencionada para tudo quanto é canto do mundo, nas redes sociais, na imprensa ultimamente, hein? Nos últimos dias, especialmente depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, o termo isolamento vertical passou a ser falado ainda com mais frequência. Mas afinal de contas, o que é esse isolamento vertical e qual que é a diferença entre ele do isolamento horizontal, total ou geral? Qualquer um desses termos está correto, hein? Vamos começar então pelo isolamento horizontal, geral ou total. No que consiste essa estratégia? Para tentar frear a contaminação, o avanço do novo coronavírus, os governos, as autoridades de saúde defendem, na maior parte do mundo, que o máximo possível de pessoas se isole em casa, sendo essas pessoas dos grupos de risco ou não. Já na proposta de isolamento vertical, eles defendem que apenas pessoas dos grupos de risco se isolem. Quem são essas pessoas? Idosos, que é quem tem mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos, pessoas com problemas cardíacos ou então problemas pulmonares. Porque muitos governantes, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, têm defendido essa estratégia de isolamento vertical. Porque, segundo eles, é uma forma de tentar impedir um pouquinho do avanço da doença, mas ao mesmo tempo não fechar comércio, não fechar empresa, escolas funcionarem e a economia não parar de funcionar. Pois bem, agora que você já sabe a diferença entre os dois tipos de isolamento, vamos aos dados e fatos. E para isso, eu vou trazer um resumo de uma reportagem que a revista Saúde, da Editora Abril, trouxe na semana passada, mostrando vantagens e desvantagens desses dois tipos de isolamento. Tem muita coisa interessante na reportagem, não vou conseguir trazer tudo para você com detalhes, mas vou resumir o máximo que eu puder, tá bom? Bom, embora para muitos economistas o isolamento vertical é a medida mais apropriada para tentar frear o avanço da Covid-19 e ao mesmo tempo não trazer tantos prejuízos para a economia, um time de pesquisadores de uma das universidades da Inglaterra, realizaram uma pesquisa que mostra que esse tipo de isolamento, pensando em relação a questões de saúde, pelo menos, sem levar em consideração uma questão econômica, não é a estratégia mais importante, a mais eficaz no controle da doença. Eu vou falar um pouquinho desse estudo que a revista também trouxe aqui para você. Eles tomaram como base duas realidades, a realidade do Reino Unido e a realidade dos Estados Unidos. E nessa pesquisa, eles levantaram que mesmo que nessas regiões houvesse uma redução do pico da doença, ainda assim seria necessário dobrar a quantidade de leitos de UTI para atender os casos mais graves da doença, ou seja, ainda com esse tipo de controle, não seria possível controlar totalmente a demanda pelos serviços de saúde para pessoas que tivessem com a Covid-19. Esse é um dos pontos que eles apontaram, mas essa não é a única situação que preocupa. Muita gente está no grupo de risco e às vezes nem sabe. Para mostrar isso para você, eu tenho um dado do Ministério da Saúde que mostra que 1 a cada 4 pessoas no Brasil sofre de hipertensão. E nem sempre todos esses pacientes sabem disso, às vezes alguns são muito jovens e não sabem dessa realidade. Agora imagine só, num país em isolamento vertical, essa pessoa hipertensa, jovem, não sabe que tem a doença e ela vai levar uma vida normal. Ela vai trabalhar, vai frequentar o comércio, vai fazer reuniões, se encontrar com muitas pessoas e porventura ela contraia o novo coronavírus. Ou seja, ela que já tem esse problema de hipertensão, que está no grupo de risco, poderia ter uma complicação grave aí da doença, né? Saiu de casa porque não sabia que estava no grupo de risco. E eu digo mais, vamos imaginar que essa pessoa more com os avós, morando com os avós mais velhos, 70, 80 anos. Em uma dessas idas e vindas, ela poderia trazer esse vírus para dentro de casa e ainda passá-lo para os avós, que também não podem correr riscos de contrair esse novo vírus, né, o coronavírus. Para muitos especialistas, inclusive, é mais interessante, é mais oportuno
adotar como estratégia não farmacológica, né, que é como eles chamam, o isolamento total, geral ou horizontal, porque ele permite o achatamento da curva de contágio. Eu vou mostrar agora um gráfico aí para você entender direitinho o que esses especialistas defendem com esse isolamento mais abrangente. A questão é, quando a maior parte das pessoas que podem ficar isoladas em casa ficam em casa, há uma diminuição no ritmo de contaminação, no ritmo de contágio. E se há esse achatamento da curva, as instituições de saúde têm mais tempo para se prepararem, para se equiparem e conseguirem da melhor forma dar conta da demanda de pacientes que precisam de tratamentos mais robustos para enfrentar a Covid-19. É por isso que eles defendem isso. Agora, um dos principais argumentos que quem defende o isolamento vertical utiliza é o exemplo da Coreia do Sul, que não adotou medidas aí tão drásticas para conter o avanço da doença e ainda assim tiveram certo sucesso no controle da Covid-19. Só que aí outros especialistas fazem aí um contraponto em relação a esse argumento e dizem o seguinte: não dá para comparar a realidade do país asiático com a realidade do Brasil. Lá na Coreia do Sul, eles tiveram acesso a testes em massa para a detecção da doença. Então, boa parte da população que estava contaminada e que ainda está contaminada, que esse processo continua por lá, consegui identificar que tinha o problema e rapidamente eles já eram isolados pelas autoridades da saúde. E aqui no Brasil não. Ou seja, para a realidade do Brasil, o que esses especialistas defendem é que esse isolamento vertical não seria muito interessante, seria melhor isolar o máximo de pessoas possível diante dessa dificuldade de detectar quem está doente e quem não está. Tá certo? Deu para entender bem a diferença entre esses dois tipos de isolamento? Repetindo, que são estratégias não farmacológicas para tentar controlar o avanço dessa doença, o avanço dessa pandemia? Participem, comentem. Se vocês fossem aí responsáveis pelas regiões de vocês, que tipo de isolamento vocês fariam? Qual seria o mais eficaz para cada realidade? Comentem aqui, a gente vai interagir, tá bom? Um beijo e até a próxima!